A gente está começando hoje mais uma oficina, na verdade, mais uma roda de conversa do projeto Menli. E, primeiramente, eu queria agradecer a participação e a disponibilidade da Luciana de estar aqui com a gente hoje, transmitindo um pouquinho dos conhecimentos e nos ensinando um pouco mais sobre esse assunto. E também agradecer a todo mundo que está aqui presente. Muito obrigada. E aí, apresentando um pouquinho a nossa convidada hoje, a Luciana Figueiredo, ela tem a sua trajetória profissional essencialmente voltada para a educação básica pública, né, desde 1996, atuando como docente de língua inglesa, pesquisadora, orientadora, coordenadora pedagógica e professora formadora também. Atualmente, ela é docente da educação de jovens e adultos na rede pública municipal de Duque de Caxias e também é professora pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. A Luciana, ela fez o mestrado em Linguística Aplicada pela UFRJ sobre educação multicultural e o ensino de inglês na rede pública e está finalizando o seu doutorado pela UERJ. As áreas de interesse da sua pesquisa são o ensino-aprendizagem de línguas adicionais na educação básica, a educação para as relações étnico-raciais, a educação antirracista e contracolonial. Então, Luciana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e agora eu passo a palavra para você. Obrigada, Lívia, pela apresentação. Boa tarde a todos, todas e todes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à equipe do Menli pelo convite. Na verdade, eu já acompanho vocês, né, e já participei de diferentes rodas com vocês, como ouvinte, como participante. Então, muito obrigada pelo convite feito através da Helena e que eu prontamente não tive dúvida, porque entendo, inclusive, esse espaço, muito mais que um espaço para eu, ou mesmo como participante, né, do ensino, mas do compartilhamento mesmo, né? Como é que a gente compartilha aí experiências e os nossos estudos, os desafios que a gente tem na nossa área, né, como docentes da área de línguas adicionais. Então, muito obrigada, tá? Obrigada também a presença de todos, todas e todes. A Lívia começou já também a apresentação, né, fazendo a minha apresentação, e eu queria, então, retomar o tema que eu pensei para essa nossa roda de conversa. Então, eu estou fazendo um recorte de um tema que muito me interessa dentro da minha tese, né? Então, eu estou em processo de doutoramento na UERJ, sob orientação da professora Janaína da Silva Cardoso, no programa de pós-graduação em letras, lá na UERJ, né, no departamento, né, da área de linguística, mais especificamente, né, a linguística aplicada. E, então, o tema que eu trouxe hoje é essa ideia de um recorte da minha tese dentro desse tema que muito me interessa, que é a implementação efetiva da Lei 11.645, de 2008, que modifica a Lei 10.639, de 2003, né? E é um marco legal para defender o ensino, aprendizagem de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena em todos os componentes curriculares da educação básica pública, tá? Então, é daí que eu parto também para pensar esse tema. E aí o título, né, a Bia Yala nas aulas de línguas adicionais. A Bia Yala é uma palavra de origem da língua cuna, que quer dizer terra madura, terra viva ou terra em florescimento, que é um termo usado pelos povos originários da Colômbia e do Peru, para se referir aos povos originários antes da chegada dos colonizadores, né? Então, a Bia Yala já é por si só, então, um termo carregado de ancestralidade. E por que eu uso, então, o termo, né? Estou usando aqui o termo a Bia Yala. É muito inspirada, né, pelas palavras de Antônio Bispo dos Santos, mais conhecido como Nego Bispo. E nesse livro aqui, A Terra Dá, a Terra Quer, ele, né, de uma formação de povos tradicionais, quilombola, lá do Piauí, ele diz o seguinte nesse livro: como podemos contracolonizar falando a língua do inimigo?
e respondi: vamos pegar as palavras do inimigo que estão potentes e vamos enfraquecê-las. E vamos pegar as nossas palavras que estão enfraquecidas e vamos potencializá-las. Isso aqui está no livro da Terra, que é página 13. Então, é com essa perspectiva, com esse olhar, apontando nessa direção de potencializar as nossas palavras decoloniais, contracoloniais, o termo que a gente quiser usar nesse sentido, para trazer as narrativas, as historiografias que o discurso oficial hegemônico comumente apaga. Né? E como a gente pode combater esse apagamento através dos materiais que a gente produz, das aulas que a gente planeja, né? Do material que a gente escolhe e seleciona para trabalhar no nosso currículo, do currículo que a gente escolhe para também compor o currículo que vai atravessar o nosso ano letivo, quando em sala de aula. Né? Então, é com essa perspectiva. E aí, a Lívia falou que eu atuo na EJA, né? Tem mais alguém aqui nessa nossa roda que também atua na EJA, na educação de jovens e adultos? Eu já trabalhei. Pode falar, Eliana. Eu já trabalhei, agora não estou trabalhando. Agora eu também sou doutoranda da UFRJ no Programa de Linguística Aplicada Transdisciplinar, mas é outro caso. Ah, sim, que é onde eu fiz o meu mestrado, né? Foi lá na UFRJ. Legal. Bom, então, eu queria falar assim um pouquinho, perguntei um pouco disso, né? Porque eu sou professora da Educação Jovens e Adultos no município de Caxias desde 2010, né? Então, está completando agora 15 anos. E aí, como daqui a pouco eu vou apresentar o material, vou falar que esse material ele foi implementado muito especificamente numa turma de EJA, então dividir um pouquinho com vocês o que é esse perfil, o que é essa EJA, né? Porque até um tempo atrás, mesmo quando eu comecei a atuar na Rede de Caxias, eu tinha, de fato, alunos, uma turma de jovens e adultos, e que grande parte, né, dos alunos e das alunas em sala de aula eram alunos trabalhadores, tá? Estudantes, trabalhadores e trabalhadoras. E também um pouco mais, faixa etária um pouco mais avançada, a partir de 25 e aí limitada até 70 e poucos anos, enfim. De uns tempos para cá, o que tem acontecido? Né? Não sei se isso acontece com a EJA em outras redes, mas de uns tempos para cá, de 5 anos para cá, sobretudo pós-pandemia, o que a gente tem percebido é que as nossas salas de aula de EJA elas estão repletas de alunos jovens, e cada vez mais jovens, e não necessariamente trabalhadores. Então, se antigamente, há 10 anos atrás, eu tinha uma turma de maioria de estudantes, trabalhadores e trabalhadoras, que passavam o dia trabalhando, iam para a escola à noite, né? Hoje eu tenho, e aí eu posso afirmar, grande maioria composta por alunos jovens, inclusive alunos com 14, 15 anos, estão sendo empurrados para a EJA, pelo menos no município de Caxias. Isso tem acontecido sistematicamente, inclusive, de aquele aluno que não está funcionando, está dando problema no diurno, vamos colocá-lo na EJA, vamos colocá-lo para a noite. Então, eu tenho uma turma, por exemplo, que eu tenho alunos entre 14 e 20 anos. E, pontualmente, alguns poucos alunos trabalhadores. Tá? Então, teve uma mudança também nesse perfil, e eu acho importante ressaltar isso. A Lívia apontou também que eu dou aula na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que você falou da Fiocruz, né? Mas eu trabalho numa unidade, que é a unidade escola da Fiocruz, chamada Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. E é uma escola que, apesar de ter mais de 30 anos, é uma escola muito pouco conhecida. Então, eu também queria saber quem aqui conhece, já ouviu falar, sabe da existência de uma escola politécnica, uma escola técnica de nível médio dentro da Fundação Oswaldo Cruz. Vocês sabiam, já tinham conhecimento? Eu descobri preparando a sua apresentação. Aí eu fui ver e pesquisar sobre. Eu falei, olha, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Pois eu não sabia, não.
talvez alguém aqui diria assim, nunca ouvi falar? Nunca ouvi falar, eu digo. Pois é, porque isso é muito comum quando eu vou me apresentar em algum lugar, que eu falo que eu trabalho na Fundação, mas como assim? Mas o que você faz lá? Sim, eu sou professora de língua inglesa, de uma escola, Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, que dentro da escola tem o curso técnico de nível médio, integrado à educação profissional em saúde. Então, vamos comparar assim. A Escola Politécnica, o curso técnico de nível médio lá da Fiocruz, como é da área da saúde, no Cefet você vai ter telecomunicações, não é isso? Né? A parte do profissional. Como na FATEC você tem turismo e tal. Na Escola Politécnica, como é uma unidade técnico-científica da Fiocruz, o que a gente vai ter? Análises clínicas, biotecnologia, gerência em saúde. Até um tempo atrás, nós tínhamos também a habilitação de vigilância em saúde. Essa habilitação acabou, a de gestão em saúde também está com as suas últimas turmas, e por hora a gente vai permanecer até que surja uma outra habilitação, ou que a gente pense uma outra habilitação. Nós estamos com a educação profissional voltada para a área de análises clínicas e biotecnologia. É uma escola de nível médio, que os alunos, assim como no Cefet, no CAP-UERJ, CAP-UFRJ, Pedro II, antigamente eles faziam uma prova para entrar, terminou o 9º ano, faziam uma prova para entrar. Desde a pandemia, essa prova ela foi suspensa. Então, desde 2021, que foi a primeira edição, né, do processo seletivo pós-pandemia, já foi por sorteio. Então, hoje, a entrada na escola ela se dá exclusivamente por sorteio. E é o ensino médio integrado à educação profissional. Tá? Então, acontece ao mesmo tempo. Durante a parte da manhã, os alunos fazem as disciplinas da formação geral, como línguas adicionais. Lá a gente tem inglês e espanhol. Educação física, biologia, artes, filosofia, sociologia, enfim, as áreas da grade de formação geral, e à tarde a parte técnica. Então, é uma escola em tempo integral, fica dentro do campus da Fiocruz de Manguinhos. Os alunos, inclusive, têm bolsa, tem café da manhã, almoço, porque é uma escola de tempo integral. Então, quem puder, inclusive, divulgar, né, a escola, eu acho importante, porque a gente fica ali muito, eu costumo dizer que a gente fica ali na nossa ilha Fiocruz, né, e aí as pessoas não conhecem a escola, menos ainda imaginam a Fiocruz com curso técnico de nível médio. Né? Bom, então, pode passar, por favor, Lívia. Então, eu gosto sempre de pontuar assim, de que lugar, então, eu falo, eu parto para abordar esse tema aqui com vocês, né? Eu sou uma mulher de ancestralidade negro-indígena, situada no interior do Ceará, um município chamado Caucaia. Essa é a minha ancestralidade negro-indígena de linhagem materna. Sou uma mulher cis, de 52 anos, professora, educadora, pesquisadora, da educação básica pública desde 1996, nordestina de origem e do Rio de Janeiro de criação, e filha de pais cearenses, e moradora da periferia do Rio de Janeiro. Né? Então, meus pais, quando vêm para o Rio de Janeiro, eles vão morar ali naquela região de Madureira e João do Cruz, que é onde eu morei com eles até me casar, quando depois me mudei, mas continuei no subúrbio do Rio de Janeiro. Né? E a imagem que eu... eu queria dizer uma coisa, tem uma coisa que eu gosto de dizer, eu não tenho sotaque, né, porque vim muito... As pessoas, você é cearense? Sim, eu sou cearense, eu nasci no Ceará, mas meus pais migraram para o Rio de Janeiro, início da década de 70, então eu cheguei aqui, eu sou de 72, cheguei aqui com 1 ano e pouco, em 1973. Né? Não tenho sotaque nordestino, mas tenho a verve, que é o que eu, na verdade, acho mais importante e gosto e me orgulho dela. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem, que aqui a gente vai falar sobre apagamento, né?
Então, coloquei lá no resumo da nossa roda de conversa, né, quais discursos, quais histórias, quais narrativas o discurso oficial hegemônico apaga. Essa é uma imagem, é uma foto da minha mãe, quando, em 1976, um pouco depois dela chegar aqui ao Rio de Janeiro, isso é uma foto que ela tira para a identidade, e minha mãe faleceu em abril de 2022. E eu, pela primeira vez, eu tive acesso à certidão de nascimento da minha mãe. E, para minha total surpresa, eu não sabia, minha mãe, ela só vai ter certidão de nascimento, ela só vai ter documentação quando ela chega ao Rio de Janeiro, na década de 70. Então, minha mãe, do momento que ela nasce, lá no interior do Ceará, no município de Caucaia, ela só vai ter, ela vai para a capital com 12 anos trabalhar como empregada doméstica, mas ela só vai ter documentação oficial, né? Então, situação cívica como cidadã, quando ela chega no Rio de Janeiro com 20 e poucos anos. Isso já fala muito sobre, já diz muito sobre a nossa ancestralidade negro-indígena e o processo, né, o que significa esse projeto colonial para esses povos, né? Bom, e aí, por que é importante, né, invocar essa ancestralidade? Porque se eu invoco a minha ancestralidade, eu produzo presença, ao invés de esquecimento. Eu produzo resistência, existência. E aí, eu queria dividir com vocês uma definição da doutora em filosofia africana, da Catiúcia Ribeiro, em que ela define a ancestralidade da seguinte forma: ancestralidade não pode ser definida apenas como árvore genealógica, está muito além disso. A ancestralidade se firma na coexistência e se torna uma forma respeitosa de honrar, relembrar e saudar os nossos antepassados. Essa definição, acho que ela dialoga muito com o provérbio africano que está ao lado, que diz o seguinte: quando não souber para onde ir, olhe para trás e saiba pelo menos de onde vem. Então, compartilho isso com vocês, para vocês saberem do lugar, tomarem ciência do lugar de onde eu falo, e também para tomar como referência, não só as referências bibliográficas acadêmicas, sim, né, como professora, como pesquisadora, como doutoranda, mas dizer que a minha ancestralidade também é entendida aqui como uma referência fundamental, né, para não dizer fundante. Pode passar, Lívia, por favor. Bom, o material que que a gente vai discutir um pouquinho, ele parte, então, de que referências? Dessa ancestralidade, e também de 3 intelectuais que eu escolhi para discutir esse tema especificamente, tá? A filósofa Sueli Carneiro, a professora Aparecida de Jesus Ferreira e o militante indígena historiador Kazé Angatu. Eu posso dizer que todo mundo aqui conhece a Sueli Carneiro? Como é que as pessoas presentes? Todo mundo que já sabe, já ouviu falar, conhece? Certo, Flávia, obrigada. Então, eu acho que a Sueli é muito conhecida até por conta do seu livro, né, O Dispositivo de Racialidade, que, salvo engano, é fruto da sua tese de doutorado, né? A professora Aparecida de Jesus Ferreira, também é de conhecimento de todos. Aparecida de Jesus Ferreira é uma professora aposentada da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? E um dado importante, né? Eu fiz o meu mestrado de 2004 a 2006. Eu fiz minha graduação de 91 a 96. Eu só fui dada a conhecer a professora Aparecida de Jesus Ferreira no doutorado.
Não, na verdade, não no doutorado, um pouco antes do doutorado, né? Um ano antes, quando eu começo a pensar no pré-projeto, fazer minhas pesquisas, minhas leituras, é que eu vou entrar em contato com a produção bibliográfica super consistente da professora Aparecida Jesus Ferreira. Flávia, a Aparecida é uma referência muito importante, ela é da área de língua inglesa, mais especificamente, né? É professora de língua inglesa e depois na universidade ocupada com a formação de professores de línguas adicionais, especialmente professores de língua inglesa, e é uma pessoa que é uma referência muito importante. Por quê? Porque ela justamente vai trazer a discussão da questão das relações étnico-raciais, das questões de raça, para a sala de aula de línguas, para a formação docente em ensino-aprendizagem de línguas adicionais, tá? Ah, agora você lembrou, beleza. Até já referenciou. Agora você vê, né? Um outro dado que eu também estou trazendo aqui. Se eu cito, né, a questão da minha mãe só ter documento quando ela chega no Rio de Janeiro com mais de 20 anos de idade, também um outro dado importante e relevante para a gente pensar no que o discurso oficial apaga é, por exemplo, eu só ter acesso ao trabalho, toda a produção bibliográfica da professora Aparecida, quando estou às vésperas de entrar no doutorado, né? Não, ela não me foi apresentada na graduação, ela não me foi apresentada na especialização, ela não me foi apresentada no mestrado. Bom, e ao lado é o Kazé Angatu, né? Pois é. O Kazé Angatu, alguém aqui conhece, já ouviu falar dele? Não? Boa parte do meu processo de, vamos dizer assim, giro decolonial foi a tentativa de empretecer minhas bases epistemológicas, né? E aí o movimento também que eu fiz de buscar autores e autoras negros, negras e indígenas. E, infelizmente, assim, também, a dificuldade, né? A gente vê a dificuldade de entrar em contato com a produção. Agora está até mais fácil, talvez, não sei se mais fácil, mas mais visível, né? Acho que a gente tem mais portas abertas, mas ainda é uma dificuldade a gente conseguir acessar a produção de intelectuais indígenas, né? E aí eu, felizmente, ao longo desse processo, eu descobri o Kazé Angatu. O nome dele é Carlos José Angatu. Ele é de Ilhéus, sul da Bahia, né? Então ele atua lá como professor, militante. Quem quiser segui-lo também no Instagram, eu acho que super recomendo, vale a pena. Ele traz reflexões muito importantes, e o Kazé Angatu, então, é uma referência que eu trago para essa nossa roda, tá? Pode passar, por favor, Lívia. Bom, então, quais são as ideias propulsoras? Tá? Então, vou retomar aqui um pouquinho de cada um. A filósofa Sueli Carneiro diz o seguinte, que a parte da estratégia racista a naturalização da inferioridade social dos grupos dominados, negros ou afrodescendentes e povos indígenas. A professora Aparecida Jesus Ferreira, por sua vez, vai dizer o seguinte, é necessário trazer estas discussões para a área de línguas. Que discussões? Discussões sobre raça, racismo, letramento racial crítico, pois a área da linguagem também é responsável por educar cidadãos que sejam críticos e reflexivos sobre como o racismo está estruturado na sociedade. Então, a Aparecida ela faz um convite constante e intransigente sobre a importância, a necessidade de nós, como docentes da área de línguas adicionais, também entendermos a sala de aula de línguas como espaço de problematização e reflexão sobre as questões de natureza das relações étnico-raciais. E o Angatu diz o seguinte, o etnocídio é a negação da nossa existência. O Angatu, eu acho que ele fez o mestrado dele na Universidade Federal de São Carlos, então se pesquisar Federal de São Carlos, Kazé Angatu,
vocês vão encontrar coisas dele, mas também eu acabei fazendo um curso em que ele foi um dos palestrantes, né? Então, por isso também fiquei um pouco mais familiarizada com as ideias dele. Então, ele fala dessa questão do genocídio, ele fala do genocídio físico, ele fala sim ao genocídio físico, isso é um projeto, né, da lógica colonial, mas ao genocídio, que é a própria negação da existência dos povos originários, dos povos indígenas. Pode passar, por favor, Lívia. Bom, então, a partir disso, né, dessas referências, dessas reflexões, desses desafios que estão postos, inclusive por conta da nossa formação, né, eu confesso para vocês que eu tive uma formação bastante eurocentrada, eu fiz minha graduação em Letras Português e Inglês no UFRJ. Durante a minha graduação eu tive apenas um professor negro, o professor Joel Rufino, e principalmente da linguística aplicada, onde depois eu fui fazer meu mestrado e fiz especialização primeiro, especialização inclusive na UERJ, mestrado lá na UFRJ, no programa de linguística aplicada, uma bibliografia bastante eurocentrada e estadunidense, né? Então, por isso que eu falo dessa questão dos desafios, né, que a gente tem também, porque também atravessam a nossa formação. Então, é um esforço, né, contínuo de mudar, né, o nosso olhar mesmo. Então, eu vou agora começar a apresentar um material que eu elaborei, e esse material ele foi implementado não na Escola Politécnica, numa turma de ensino médio, né, de 1º ao 4º ano. Eu não sei se eu falei com vocês, mas o ensino médio lá ele tem 4 anos e não 3, é um curso técnico de nível médio de 4 anos, e os alunos só têm línguas adicionais a partir do 2º ano, e eles escolhem entre inglês ou espanhol, são as 2 línguas que são ofertadas na escola, mas esse material especificamente eu produzi pensando nas turmas de EJA. E por que não na Escola Politécnica? Porque eu também estou de licença, né? Então, eu estou de licença para o doutorado desde 2021. Na verdade, eu estou afastada da escola há 5 anos, porque teve a pandemia, e aí depois eu já entrei no doutorado com o meu processo de licença. Então, por isso que foi um material que ele só foi implementado na EJA, tá? Numa turma de 6º, em turmas de 6º e 7º anos. Eu pego do 6º ao 9º ano, né, que eles dividem por etapas. Então, etapa 4 da EJA, 6º e 7º anos, do 2º segmento. E etapa 5 é o 8º e 9º anos. Essa atividade eu desenvolvi em turmas de 6º e 7º anos. Pois bem, então, e eu intitulei assim, Mundo Anglófono Visto por Cima. Tem um programa que se chama O Mundo Visto de Cima. Vocês conhecem? Ele passa, acho que é no GNT que ele passa. É O Mundo Visto de Cima. Vocês já ouviram falar ou já assistiram? Tem o Brasil Visto de Cima e tem o Mundo Visto de Cima. Já viram? Então, e aí, eu um dia, assim, assistindo, eu gosto muito de viajar, e então estava assistindo o Brasil Visto de Cima, o Mundo Visto de Cima, e tinha um que era justamente sobre os Estados Unidos, uma parte, uma região dos Estados Unidos. Eu estava muito despretensiosamente assistindo o programa, e até que eu ouço as seguintes expressões. Estão narrando o processo, esse era um episódio que narrava o processo de ocupação daquele território nos Estados Unidos. E aí, num determinado momento, na narrativa, acho até que é a voz do Caio Blá. Tem um que é a voz do Caio Blá e outro que é a voz de uma... São 2 atores, ou é o Caio Blá, o outro é o Felipe Camargo. Modo Viagem ao Canal. Né? E aí, o Mário está falando aqui que Modo Viagem é o canal.
E aí, num determinado momento dessa narrativa, ele diz assim, uma figura famosa e pioneira, falando de uma mulher branca, que teria se tornado naquela região uma figura famosa e pioneira que combatia os indígenas. Então, veja, já coloca essa mulher branca, famosa e pioneira, justamente porque ela combatia os indígenas que eram originários e que já ocupavam aquela região. Num determinado outra altura da narrativa, vai se referir ao Pico Sacagawea, eu acho que eu estou fazendo a pronúncia certa. Sacagawea era uma indígena e que, na narrativa, ele diz o seguinte, é o nome da indígena que guiou os pioneiros. Então, os brancos colonizadores, novamente colocados como os pioneiros. Na primeira, né, os indígenas como alvo a serem combatidos, e aqui, essa indígena Sacagawea como a guia, né, que vai guiar os pioneiros mata adentro, né? E aí é interessante pensar que parece que a indígena, se ela escolheu, né, ela quis ser guia, então eles decidiram, os indígenas, a troco de nada, ou simplesmente pelos olhos azuis dos colonizadores, iam guiando eles mata dentro, né? Como se isso não fosse fruto de muita violência, de extermínio, de estupro, de expropriação e de violência brutal, né? Que tudo isso representa. Mais para frente, na narrativa desse mesmo programa, eles vão falar de um forte, e aí o Tratado do Forte Laramie, resultando em relações mais pacíficas com indígenas da região. E eu fiquei me perguntando, o que será que quer dizer também resultando em relações... Então, fala que esse forte foi criado, e que esse forte foi criado, e que a criação desse forte já resultou, consequentemente, em relações mais pacíficas com indígenas da região. Ora, eu fico pensando assim, quando vocês ouvem eu ler isso, o que vocês entendem? O que seria esse relações mais pacíficas com indígenas da região? Quem gostaria de falar aí? Imagina uma que dá a situação de violência. Oi, Helena? De dominação, né? De violência. Pois é, mas aí, né, não fala em dominação em violência, assim, relações mais pacíficas. Então, assim, os indígenas foram pacificados. E depois, ao longo da narrativa, ao final desse episódio, porque é um episódio, tá? O episódio termina assim. As tribos indígenas da região já haviam sido pacificadas. Ou seja, na verdade, já haviam sido exterminadas, dizimadas, né? Violentadas, expropriadas da sua terra e da sua história e da sua cultura. Bom, isso me chamou muita atenção e eu fiquei pensando assim, caramba, como é que eu, como professora, posso produzir, fazer circular na minha aula outras narrativas, outras historiografias sobre os povos originários e mudar também os modos de significar, os efeitos de sentido usados para se referir a esses povos, né? E aí, gente, assim, aqui ao lado, essas imagens, algumas sugestões, né? Então, ao invés desse mundo anglófono, eu não sei de francês, aqui só tem Helena de francês, tem mais alguém de francês? Eu, Flávia. De espanhol. Lívia, Joana também. De espanhol, tem alguém de espanhol? Eu, Dani. A Dani. Oi, Dani. Sim. E de inglês? Só eu? A Laise. Então, eu não sei, eu não posso dizer como é especificamente, né, nessas outras línguas adicionais que estão presentes. Sim, Natália. Não sei se Natália e Laise vão concordar comigo, mas muito frequentemente esse apagamento ele acontece muito fortemente na sala de aula de língua inglesa.
Eu tendo a achar que espanhol, eu não sei francês, me falta conhecimento a respeito, mas em espanhol me parece que a presença dos povos originários ela é colocada, não sei se de forma adequada, mas eu acho que talvez com mais frequência, tem mais visibilidade, é isso que eu quero dizer. Na sala de aula de língua inglesa, há um apagamento que parece que Estados Unidos, esses territórios todos onde se fala inglês atualmente, os mais de 50 países, não havia nada ali, ninguém ali, antes da chegada dos colonizadores ingleses, né? Então, isso é uma autocrítica que eu faço, tá? E aí, ao invés desse mundo anglófono, ou francófono, ou hispânico, né, ou de alemão, italiano, visto que se vê por cima, né, eu pensei, então, seria uma contrapartida desse material. Então, a contrapartida desse material seria, então, a gente, por exemplo, apresentar esse mapa, que é um mapa que está aqui logo na imagem superior, de tribos, etnias, que ocupavam o território estadunidense antes da chegada do colonizador. Essa figura dessa mulher indígena, eu fui pesquisar Sacagawea, e apareceu essa seria, supostamente, a imagem dela. Tá? Então, trazer a historiografia dessa mulher, a história dessa mulher, né? E trazendo um pouquinho mais para a atualidade, essa que está de blusão azul, o nome dela é Debbie Haaland, ela foi eleita uma deputada, e que no governo do Biden ela foi eleita para ocupar um cargo de Secretaria de Interior, um cargo importante, para lidar justamente na discussão, na linha de frente de discussão das questões climáticas. Me parece que ela ganhou aí ela acabou comprando uma briga com galera do petróleo, porque ela justamente vai falar da questão do combustível fóssil, vai fazer uma crítica, né, à questão das explorações de determinados territórios, e a primeira mulher indígena a ocupar um cargo como esse nos Estados Unidos. Então, a gente pode também trazer, por exemplo, uma imagem de uma mulher como ela, né, para as nossas aulas também. Isso tudo para produzir significados outros, histórias outras. O Krenar, naquele livro Para Adiar o Fim do Mundo, ele diz que toda vez que a gente for capaz de contar uma nova história, a gente está adiando o fim do mundo. Né? Então, é nesse sentido. E aí, o que eu fiz, gente? Eu levei esse videozinho, que é o episódio, apresentei para os alunos, fizemos uma discussão crítica, né, uma perspectiva crítica a partir dessa narrativa de apagamento, e propus a eles, então, conhecer a Sacagawea, as etnias que ocupavam o território estadunidense antes da chegada do colonizador, e trabalhei também com a biografia da Debbie Haaland. Próxima, por favor, Lívia. Lívia, depois você me diz aí quanto tempo eu ainda tenho, tá? Tá me controlando aí. A gente está em 50 minutos de apresentação já. Ui. Bom, então deixa eu dar um corre aqui. E aí, no outro momento, eu trabalhei com eles o National Indigenous Peoples Day, que é o Dia Nacional dos Povos Indígenas do Canadá, que é comemorado em 21 de junho. E muito interessante, porque uma aluna falou assim, ao final da aula, professora, eu nem sabia que tinha índio no Canadá. Essa é a fala da aluna, né? Então, isso é muito interessante, porque revela exatamente essa invisibilidade, esse apagamento, né? E aí, eu acho que toda vez que a gente fala em trabalhar as questões étnico-raciais, questões de raça, racismo, antirracismo, na sala de aula de línguas,
vem a pergunta, não sei se isso vocês já passaram por essa situação, eu já passei por algumas. Tá bom, professora, ótimo, parabéns, mas e a língua? A senhora trabalha a língua? A senhora ensina a língua para os alunos? Então, só para aproveitar, né, também o espaço, sim. Por exemplo, nesse material mesmo, sobre o National Indigenous Peoples Day, eu trabalhei com eles exatamente o possessive case, que é aquele uso do apóstrofo S da língua inglesa, cognate words, que são as palavras cognatas ou palavras transparentes, palavras que são em inglês, que parecem com as palavras do português, o próprio verbo to be, a ideia dos sintagmas, down phrases, os sintagmas nominais. Então, a gente, por exemplo, tem National Indigenous Peoples Day. É muito comum o aluno, na sala de aula de línguas, no primeiro dia, dizer duas coisas para o professor. Professor, eu não sei nem português, quem dirá inglês, né? E aí a importância de a gente dizer que eles já falam uma língua sofisticada, né? E desconstruir essa ideia. E também a ideia de que inglês se escreve de trás para frente. Tá? Então, é muito comum na sala de aula de línguas, os alunos dizem assim, professora, que inglês eu tenho muita dificuldade, porque inglês escreve de trás para frente, né? Na verdade, o que ele está falando é do sintagma nominal, em que os adjetivos vêm antes do substantivo. E aí, então, todo um trabalho feito desses, não se escreve de trás para frente, não é árabe de trás para frente, não é mandarim de cima para baixo, né? É a mesma escrita da língua portuguesa, daqui para lá. O que muda é essa estrutura, que o adjetivo vem antes do substantivo. Para além da língua, né? Então, é possível trabalhar as línguas oficiais, então aproveitei para discutir com eles quais são as línguas oficiais no Canadá, os símbolos nacionais, como, por exemplo, a flor de 11 pontas, o próprio conceito de diversidade, porque eu levei para eles uma fala do primeiro-ministro canadense, em que ele fala sobre que a diversidade é a força, né, do Canadá, e o que ele quer dizer com isso, o que é diversidade, porque a própria aula de línguas adicionais por si só já é um espaço muito frutífero para a gente discutir diversidade, né? Pode passar, Lívia. Bom, então, para encerrar, para a gente ter um tempinho aí para a nossa conversa, assim, mais diretamente, para o que vocês queiram trazer também, compartilhar comigo, eu queria encerrar com um poema da Graça Graúna. Graça é uma escritora, professora, educadora indígena da etnia potiguara, lá do Rio Grande do Norte, e ela tem um poema que eu gosto muito, se chama Canção Peregrina. E aí, o próximo slide, todo mundo consegue ver? Sabe o que eu pensei, Lívia? Se a gente podia alternar a leitura, cada um lê pode passar para o próximo, para a gente encerrar, tá vendo? São 7, eu dividi em 7 estrofes o poema. E aí, gostaria que cada um de nós aqui pudesse ler. Eu fico com o último. Ou eu posso começar também, pode ser. Acho que eu vou começar, então, tá? Bom, e aí tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá bom para a gente encerrar em alto astral com o poema. Eu canto a dor desde o exílio, tecendo um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Em cada parto e canção de partida, a Mãe Terra peço refúgio, ao Irmão Sol mais energia, e à Irmã Lua peço licença poética para esquentar tambores e tecer um colar de muitas histórias e diferentes etnias. As pedras do colar são histórias e memória. Não, são histórias. E memória são fluxos de espíritos, de montanha e riachos de lagoas, e cordilheiras de irmãos e irmãs nos desertos da cidade ou no seio da floresta. São as contas do meu colar e as cores dos meus guias, amarela, vermelho, branco, negro, de norte a sul, de leste a oeste, de Ameríndia ou de Latinoamérica, povos excluídos. Eu tenho um colar, ninguém está vendo, eu vou ler.
Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Se não me reconhecem, paciência. Haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. É que eu estava sem fone. E se nos largarem ao vento, eu não temerei. Não temeremos, pois antes do exílio, nosso irmão vento conduz nossas asas ao círculo sagrado, onde o amálgama do saber, de velhos e crianças, faz ecos nos sonhos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Bom, gente, é isso, então. Assim eu encerro a minha partilha aqui com vocês. Muito legal, adorei. Parabéns, Lu. Muito bacana. Bom, e também, se vocês quiserem, não sei, Lívia, se a gente tem tempo aí, né? A Lívia vai dar aí as coordenadas. Eu vou fechar aqui a apresentação para que fique mais aberto, né? E todo mundo consiga se ver melhor. E aí, mas caso você queira que eu volte a apresentar alguma parte, é só você me avisar. Eu queria agradecer a participação da Lu. Dizer que você sempre me inspira muito, né? Assim, acho que você é uma pessoa que traz muito essa luta, né? De visibilizar, né? As histórias, né? Assim, dos povos indígenas, que realmente eu sinto muito apagada. Quando você perguntou lá no início, assim, no francês, eu posso dizer que eu tenho zero conhecimento sobre história de povos originários relacionado à língua francesa. Não tenho, assim, nunca tive nenhuma formação do tipo. Se eu fosse fazer algo hoje, teria que pesquisar, né? Seria uma coisa a se construir. Então, sei que já existe, já viu, assim, em algum lugar e me deu dica, mas eu não me aprofundei, né? Ela já conversou com gente que pesquisa, mas ela chegou a me sugerir, mas não deu para dar conta, né? Porque na pesquisa da gente não dá para fazer tudo, né? Mas é uma questão a se fazer, assim, a gente não tem, assim, realmente não tem conhecimento dentro da língua com a qual eu trabalho, né? Mas eu tenho cada vez mais tentado aprender, né, no nosso contexto, né? Porque eu acho que é importante também ter esse diálogo com a diversidade, né? Da nossa realidade, né? Porque que também é muito apagada, né? Então, hoje eu acho que a gente ter assim, acesso, né, a perfis de personalidades indígenas, né, é muito interessante porque a gente vê eles falando, né, e como isso traz para a gente conhecimento, né, a partir da rede social, e eu acho que isso passa a compor também o nosso imaginário, né, traz outras narrativas, né, então eu me sinto assim em formação, né, nesse sentido, né, aprendendo um pouco, e com você, eu acho que você é uma pessoa que inspira bastante, né, por trazer essa luta. Então, eu queria te agradecer e parabenizar. Foi ótimo. Estou vendo a Eduarda rindo aí. Eu queria agradecer também, Luciana, e eu tenho várias perguntas, na verdade. Não vou nem fazer todas, porque senão, né, eu vou tirar aqui a vez de outras pessoas. Mas acho que o que eu fiquei mais curiosa é porque, como a Helena disse, eu também sou do francês, né? E eu também não tenho conhecimento sobre essa questão dos povos originários, né? Na língua francesa, assim, é uma coisa que é muito apagada. E aí eu queria saber como que foi para os seus alunos a recepção desse material, né? Assim, quando eles se deram conta do que você estava propondo, qual que foi essa reação inicial deles e como que foi a reação ao final, né, de toda essa discussão, como que eles ficaram, né, diante desse novo olhar sobre a história. Vamos pontualmente ou outros? Como você preferir. Sabe o que acontece, Lívia? Eu percebo que, assim, pensando nos alunos de educação de jovens e adultos, sobretudo, que eu tenho que explicar por que eu estou fazendo essa abordagem, entende? Eu acho que quando você falou do começo e do fim, assim, olha, por que eu vou trabalhar com vocês por que a gente vai assistir um vídeo que não é inglês?
né? O vídeo eu não vou exibir, até porque o vídeo não tem em inglês. O vídeo é em português, né? Mas primeiro mostrar para eles, assim, a importância disso, mesmo que seja um vídeo em inglês, porque eu falei assim, olha, nós vamos assistir um vídeo. Professora, eu não vou entender nada, porque eu não sei nada de inglês. Não, aí eu, não, mas o vídeo é em português. Então, já começa eu tendo, na verdade, que explicar o processo, né? O objetivo. Por que a gente vai ver um vídeo em inglês? Né? Com que objetivo? Com que propósito? Por que essa abordagem? Né? E chegar ao final, por isso que eu fiz questão de dar destaque à fala da aluna, professora, eu nem sabia que tinha índio no Canadá, e aí eu confesso para você, Livi, que para mim, assim, eu falei assim, era isso, sabe? Essa aluna, porque também, assim, outros alunos dizem, não, eu também não, né? Ou mesmo nos Estados Unidos, porque se a gente perguntar, quando você pensa no falante nativo de inglês, eles vão vir com aquele estereótipo todo, né? Mas o que uma coisa que eu gosto sempre de fazer no começo da minha aula, quando eu vou fazer uma proposta como essa, o que tem a ver, gente, trabalhar, por exemplo, as etnias indígenas no território dos Estados Unidos com a aula de língua inglesa? Porque nos Estados Unidos se fala inglês, professora? Então, o início é sempre assim, entendeu? Desconstruindo crenças e representações que os alunos... e eu mesma, porque a Helena falou de questão de inspiração, mas isso é fruto de muita... Como é que eu vou dizer? De leitura, não é só de leitura, né, mas de um esforço, de um empenho na perspectiva daquilo que eu acredito. E eu não consigo pensar a minha aula de uma outra forma, que não seja a partir desse olhar, né, de um olhar crítico, e que a minha sala de aula seja vista como um espaço não só para o aluno aprender para além da língua, né, ou para muito além da língua. Eu não consigo pensar de outra forma, né? Então, eu acho que, não sei se você respondeu a sua pergunta, Livi, mas é sempre isso, assim, você estava falando de como os alunos reagem, né? É um estranhamento no começo, e ao final, muita troca, muita desconstrução. Tá, agora entendi, né, professora? Tem indígena, tem índio no Canadá. Tá bom, tá. O Canadá fala inglês, né, professora? É uma das... pois é. E eu não sabia, né, professora, que tinha índio no Canadá, porque eles falam índio, né? Não tinha índio no Canadá. Obrigada, Luciana. Respondeu sim, muito bem, e até me dá um acalanto aqui no coração, porque você tinha perguntado lá no início, né, sobre mais alguém que atua na EJA, e eu atualmente estou na EJA, através de um programa da UERJ, que foi um programa, né, na verdade, que a UERJ lançou de educação de jovens e adultos. Ela acontece no CAP, e eu estou atuando com os meus bolsistas no Fundamental 2 e no Médio. E assim, nós somos a única língua estrangeira do programa. Então, assim, primeiro que, diferente da sua realidade, como ali é um programa que não certifica, por enquanto, a gente só tem pessoas que realmente queriam voltar a estudar, sabe? As pessoas só querem ter a oportunidade de estar na escola de novo, de receber uma educação formal, né? Além do que de todas as riquezas e todos os conhecimentos que elas já sabem, elas queriam formalizar um pouco aquilo. Então, as pessoas que estão ali estão porque querem. Então, a gente não tem jovem, a gente não tem adolescente, a gente só tem adultos e idosos mesmo. Uhum. E aí, a primeira recepção, independente do material, no primeiro dia, né, lá em 2023, bonjour, bom dia, olá, boa tarde, né, boa noite, enfim, nós somos a equipe de francês. O olho deles ficou desse tamanho, porque é tudo muito estereotipado, né? Porque o francês é chique, o francês é difícil, quem sou eu para aprender francês? Porque eu não sei nem português direito, eu estou aqui para aprender e não sei o quê. Então, foi todo um trabalho de desconstrução da língua antes de chegar na desconstrução do material, que aí são outros 500, né? Então, por exemplo, nós, como a gente é um programa que não certifica ainda, infelizmente, o que eu tentei buscar para fazer sentido para eles foi
ensinar o francês, sim, né? Ensinar os conteúdos linguísticos que, no final das contas, eles estavam com medo, mas ansiosos por aprender, mas através de uma abordagem que trouxesse temáticas do Enseja, porque a gente prepara eles, no final das contas, para fazer a prova do Enseja, para obter a certificação que eles querem. Então, eu fui através de temáticas, né? Eu pegava as provas, pegamos provas antigas de Enseja, a gente dá uma olhada naquelas temáticas que mais aparecem, e a gente traz isso para discussão e leva para o lado do francês. E aí a primeira coisa mas professora, por que a gente está vendo esse material em português se a aula é de francês? Mas professora, por que a gente está vendo esse cantor africano ao invés de ver um cantor francês? Então, assim, eles têm muitos desses questionamentos, né? E aí eu ficava me perguntando se era porque é o francês, especificamente. Como eu estou sem outros colegas de língua estrangeira ali para ter essa troca, a sua resposta deu até uma acalmada no meu coração, assim, de saber que eu sou nova, né, nessa modalidade, não tinha experiência anterior à EJA, está tendo uma grande, belíssima descoberta, mas eu ficava assim, será que é porque é o francês, é tudo muito novo, ou será que eles reagiriam assim a outras, em outras disciplinas também? E aí você já me deu a resposta, então, muito obrigada. Não sei se é minha vez de falar. Então tá bom. Queria agradecer, Luciana, pela apresentação. Fiquei feliz de você ter usado como exemplo aqui para a roda a questão dos povos originários do Canadá, porque eu sou de francês, para quem não me conhece aqui, né? Eu sou de francês, e eu também já usei um material que eu elaborei com os povos originários do Canadá. Eu deixei até a dica aqui no chat já para o pessoal, do cantor Samian, que é um cantor canadense, mas ele é de um povo originário do Canadá, e ele tem uma música que se chama Genocide. E eu usei na época que começaram aquelas discussões das terras indígenas, começaram, né? Reapareceram as discussões e tomaram vulto recentemente, e foi um trabalho muito bacana, que gerou muita discussão. Eu acho que eu utilizei no ano de 2021, e a gente ainda estava na modalidade online. Uma mãe de um aluno até chegou a intervir na aula, porque, né, o menino estava com uma visão bem estereotipada dos povos indígenas, e eu falei que ele estava equivocado, a mãe veio intervir, disse que ele tinha direito de fala, mas, no final das contas, as coisas foram esclarecidas, porque, afinal de contas, é para isso que a gente desenvolve esse trabalho, né? Então, por mais difícil que pareça, muitas vezes, é gratificante ver que a gente está plantando sementinhas de alguma forma, e eu acho que esse foi um caminho que eu encontrei para trabalhar os povos originários e conseguir estabelecer ali um diálogo entre os povos originários do Brasil e relacionar com a língua francesa através dessa música do Samian, que é muito forte, que fala de genocídio. Então, como o genocídio indígena acontece não só no Brasil, mas em outros territórios, como isso aconteceu. E o discurso do povo canadense, porque existe uma crença no Canadá de que os povos originários têm todos os benefícios, né, de terra, de direitos, mas, ao mesmo tempo, quando a gente ouve o indígena falando, né, o povo originário falando, a gente percebe que não é bem assim. Então, por mais que o Canadá ainda ou tenha uma política
atenta aos povos originários, a gente percebe que ainda tem muito a ser feito. Então, esse foi o caminhozinho assim que eu encontrei, e fiquei feliz de ver você falando que encontrou esse caminho, esse mesmo caminho pelo Canadá. Porque para a gente da língua francesa, a gente acaba sempre indo para a questão de África, Antilhas, e aí a gente não tem muito conhecimento sobre os povos originários. Então, no Canadá, isso é uma questão muito atual, muito presente, e tem intelectuais, artistas falando sobre as questões dos povos originários. Então, fica a dica, e obrigada, Luciana. Vou parar de falar, senão eu falo muito. Não deixe os outros falar. Eu vou também, fiquei curiosa, vou ver aí essa letra, assim, que eu sou assim, uma estudante de francês de vez em quando eu tenho tempo, quando dá, que eu já comecei a estudar francês várias vezes, em várias fases da minha vida, e sempre parei, nunca consegui concluir. Mas já vou conferir. Tem também as escolas indígenas, né, lá do Canadá, onde muitas crianças, né, indígenas foram colocadas, né, João? Acho que é no Canadá, né, essas escolas. Foi assim um massacre cultural violentíssimo. E aí, dialogando um pouco também com vocês três, que levantaram essas questões, eu acho que a gente não pode negar que as disciplinas, elas têm suas especificidades, né? Assim como as línguas adicionais também. Cada um de nós aqui, seja de espanhol, de inglês, de francês, mesmo da nossa língua materna, do português, a gente tem as nossas especificidades, né? No sentido de o que vai ser contemplado dentro do nosso currículo. Eu gosto de pensar também que a gente pode, quando a gente fala de implementação da Lei 11.645 de 2008, que é o ensino, né, da história da cultura africana, afro-brasileira e afro-indígena, a gente tende a pensar sempre assim, o que eu posso fazer na minha sala de aula, né, no meu conteúdo. Isso também. Mas eu gosto de pensar também que eu posso me colocar, nós podemos nos colocar como agentes de implementação da lei. Em que sentido? Cobrar da orientação pedagógica dos lugares onde a gente atua, que haja palestras, rodas de conversa, discussões com os alunos temáticas, que contemplem essas historiografias, essas narrativas dos povos originários. Né? Então, acho assim, como é que a gente pode se colocar como agente da lei, para além também da nossa sala de aula. Né? Claro que se a gente descobrir um material, a gente mesmo produzir material e trabalhar a língua nessa perspectiva, ali no nosso locus, perfeito. Né? Mas também tem um outro espaço de atuação, que é nos conselhos de classe, né? A gente se colocar na posição de cobrar. Mas e as leis, gente? E educação para as relações étnico-raciais? Lembrar, né, nos conselhos de classe, eu não sei como é nos lugares que vocês atuam, mas, por exemplo, lá na Escola Politécnica, é um pouco já... como é que eu vou dizer? A escola é uma escola antirracista, né? A Fiocruz tem uma coordenação voltada para a luta antirracista. Lá na EJA, assim, em Caxias, eu tenho que ficar o tempo todo nessa posição, né? Vamos trabalhar o tema do ano. O tema desse ano vai ser o quê? Mudanças climáticas. Beleza, então vamos trazer, né, a visão do CRENAR sobre as mudanças climáticas, né? Trazer a visão dos povos indígenas que já estão falando dessas questões climáticas sei lá, né? Então, entende o que eu quero dizer? Que também pode ser para além da nossa... Se pode ser também para além da nossa língua, também pode e deve e precisa ser para além da nossa sala de aula, né? Para além do nosso material didático. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que queira dividir com a gente? Eu quero agradecer, que foi muito interessante, realmente eu não tinha pensado, né, nesses povos, e que a gente, né, assim, no Brasil, a gente também tem esse apagamento, né?
não só com referência aos povos, mas à língua, né? Todo mundo acha que no Brasil a gente fala só português, esquece as demais línguas, né? Então existe um apagamento também muito grande com referência a isso, né? E desde pequeno que a gente é ensinado assim, né? No Brasil a gente fala português e pronto. E não é bem assim. Mas eu gostei muito, viu, Luciana? Parabéns. E fica aí meu agradecimento por você poder compartilhar com a gente seus conhecimentos. E eu gostando muito de estar aqui com vocês. Obrigada. Mais alguém? Bom, então, eu vou encerrar essa roda de hoje, agradecendo mais uma vez a Luciana pela presença e principalmente por essa grande aula, né, na verdade, esse compartilhamento de novas perspectivas. A gente nunca cansa de ouvir o que agrega, né? Então foi muito bom te ouvir, foi muito importante, muito obrigada. E queria também agradecer a todos e todas que estão aqui, na verdade a todas que estão aqui presentes, porque no momento não temos homem. Não temos um, desculpa, Elisandro. Mas, de todo jeito, a todas e todos que estão aqui presentes, e também agradecer à FERJ, pela Associação de Professores do Estado do Rio de Janeiro, que nos cede, né, essa plataforma para que a gente possa fazer os nossos encontros. E aí, pedir que vocês fiquem sempre ligados lá nas redes sociais do Menli, porque por lá a gente está sempre postando as novidades. Mês que vem temos nova roda de conversa e vai ser um prazer receber todos vocês aqui novamente. Então, meu muito obrigada mais uma vez, uma boa noite e uma ótima semana a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite.